Oi, gente, meu nome é Ellen, sou aluna de Medicina e secretária COEFA de Prevenção Intra-Hospitalar da LIST, que é a Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis da UF, que é uma entidade autônoma fundada em junho de 2017, com sede na Faculdade de Medicina, e é afiliada do Instituto de Doenças Sexualmente Transmissíveis, que é coordenado pelo professor Mauro, que também é nosso professor coordenador. Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Marina e eu sou secretária de Pesquisa, Ensino e Extensão da LIST, a Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis da UF. E a pergunta que não quer calar é: você sabe o que é uma liga? Você gostaria de debater e estudar assuntos do seu interesse? Você gostaria de ouvir profissionais que têm paixão por aquilo que eles fazem, ensinando isso a vocês? Então, você deveria participar de uma liga. Na Liga, nós desenvolvemos trabalhos que estão em volta dos 3 eixos que regem uma universidade, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí nós desenvolvemos pesquisas, desenvolvemos artigos científicos, estudamos, aprofundamos um tema e levamos esse conhecimento para a comunidade. E essa seria a extensão do nosso ensino, da nossa pesquisa que foi ofertada. E olha só que curioso, a primeira liga fundada em 1920, tinha como tema, né, o combate à sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível. Coincidência? Acho que não. Você deveria entrar na lista. Eu sou Gabriela Dutra, vice-presidente da LIST, e vim falar sobre os ligantes. Os ligantes têm sido selecionados a partir do nosso simpósio que acontece anualmente. Eles podem ser alunos tanto do curso de graduação de enfermagem como da medicina da nossa universidade. Uma vez ligantes, eles podem participar das nossas atividades. Geralmente são aulas de 15 em 15 dias que estão sendo feitas a partir dos nossos webinários atualmente. Além disso, eles podem também participar de campanhas, como campanhas de vacinação, campanhas de conscientização da população, em unidades básicas de saúde, postos de saúde e até mesmo em escolas, além do estágio. Olá, eu sou Júlia Sampaio, presidente da LIST, e venho hoje apresentar para vocês o departamento de DST da UF. Bom, ele é localizado no campus Valonguinho da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói. E lá existem profissionais capacitados, dentre eles médicos, enfermeiros e técnicos, para poder atender pacientes pelo sistema público de saúde. E nós, da Universidade Federal Fluminense, acadêmicos, temos a oportunidade de realizar estágio lá. Bom, eu particularmente fiz esse estágio e posso dizer para vocês que foi uma experiência maravilhosa que me proporcionou muito aprendizado. Olá, tudo bem? Meu nome é Thales e sou diretor financeiro da Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Universidade Federal Fluminense. Então, minha função é administrar os recursos financeiros da Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis, que são destinados para as áreas de ensino, extensão e pesquisa. Gostaria de falar sobre 2 importantes associações que temos. A primeira com a Sociedade Brasileira de DST e a segunda com a ABLAN. A Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis possui sede em Niterói, mas ela reúne profissionais do Brasil inteiro que lidam com a temática em questão. Já a ABLAN é a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina e reúne as principais ligas acadêmicas de medicina do Brasil. Ela foi fundada em 2005 no 8º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e é apoiada por várias entidades médicas, tanto regionais quanto nacionais. E a ABLAN tem diversos campos de atuação, sendo um deles valorizar as ligas frente às respectivas instituições de ensino e sociedades de especialidades médicas. Essas são as 2 grandes associações que apoiam a nossa liga e tornam os nossos eventos e a emissão de certificados possíveis. Oi, gente, meu nome é Sorine de Almeida e eu sou secretária-geral da LIST. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o Dr. Mauro. O Dr. Mauro é professor orientador da Liga, ele é ginecologista e dessatologista, ele é o chefe
do Departamento de DST da Universidade Federal Fluminense e ele é o fundador e atual diretor da Sociedade Brasileira de DST. As nossas atividades são voltadas para além do público acadêmico, tentando alcançar o maior número de pessoas possíveis com as informações sobre as DSTs. Espero que vocês gostem. Olá, meu nome é Tainá Malta e eu sou a secretária com ênfase em mídia, arte, divulgação e tecnologia. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal oficial do YouTube, Liga Acadêmica de ST List UF. Se mantenham atualizados com todos os eventos no nosso site oficial do Wix, listuf2017.wixsite.com/listuf. Curtam a nossa página do Facebook, List Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis. E para ficar por dentro de todas as novidades, sigam a gente no Instagram, list.uf. Olá, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui e principalmente da doutora Ana Passos, que está aqui hoje para falar de um assunto, olha, aproveitem porque esse assunto vai ser especial. Muitos de vocês provavelmente não vão ouvir falar disso na graduação, então fiquem de olho. Oi, doutora, seja bem-vinda. Olá, boa noite, tudo bem? Joinha. Então, vamos lá, né? Eu vou me apresentar, meu nome é Ana Carolina, tá? Eu sou médica reumatologista. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eu estava aqui reclamando para a Júlia do fato de a gente ter que dar aula olhando para um slide, né? Isso para mim é terrível, porque eu gosto muito de ver o rosto de quem está me vendo, saber se a pessoa está entendendo. Então, isso é um lado ruim, mas o lado bom é que eu estou aqui em Campo Grande, vocês estão aí no Rio de Janeiro, né? E a gente consegue mesmo assim conversar e trocar experiência e conhecimento, né? Então, eu moro aqui no Mato Grosso do Sul, a minha formação na faculdade foi aqui, no Mato Grosso do Sul, e a residência, especialização foi em São Paulo, né, na Unifesp, e a Júlia, a gente se conhece, né, pelas redes sociais, e me convidou para falar desse tema que é muito legal, né? Na verdade, o reumatologista, ele é um médico que ele é encantado pelos diagnósticos diferenciais da reumatologia. Porque até a gente realmente falar que é da reumato, a gente sempre tem que pensar em causas infecciosas, em síndromes paraneoplásicas, para depois realmente chegar à conclusão de que é reumatologia. E as infecções sexualmente transmissíveis estão o tempo todo na nossa cabeça, né? E muitas vezes o paciente não entende por que a gente pede uma hepatite B, né? Por que a gente pede uma sorologia para sífilis, né? Se eu vim aqui porque eu tô com dor nas juntas, né? Então, o objetivo da aula, na verdade, como é um tema muito amplo, né? É vocês entenderem o que essas infecções podem simular uma doença reumatológica, né? E por que o reumatologista sempre está pensando nisso, né? Parece que ele é meio bitolado na cabeça, que ele sempre está pensando nisso, mas é porque pode mesmo ser um mimetizador, tá? Então, a sífilis é a grande imitadora, né, doutora? A sífilis não só ela, viu? Opa, então vamos descobrir, tô ansiosa. Então, tá bom, eu escolhi algumas, tá? E se ficarem dúvidas, no final vocês perguntam. Eu não vou focar tanto na parte da doença infecciosa em si, porque eu acho que isso vocês vão conseguir abordar. Eu não sei o cronograma das aulas, mas muita gente consegue falar isso para vocês. Eu quero focar um pouquinho mais nas manifestações reumatológicas, que eu acho que isso é mais difícil de vocês verem e praticarem, tá? Deixa eu compartilhar. Então, qualquer coisa vocês me interrompam, tá, certinho, estamos vendo o slide, tá tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Então vamos lá. Então, né, a gente tá com pessoas, né, que nem a Júlia me explicou, desde o primeiro ano até, né, os últimos meses aí, pessoal da enfermagem, e é importante entender o que é reumatologia, né? Se a gente está falando sobre a reumatologia e as infecções sexualmente transmissíveis, o que é a reumatologia, então? Eu vejo a reumatologia como uma área, né, da medicina que é muito ampla, mas que, em geral, estuda, diagnostica e trata todas aquelas inúmeras doenças
que de forma direta ou indiretamente vai afetar todo o aparelho locomotor, né? Então, articulações, músculos, tendões e os ossos, né? Sendo que isso não foi por um trauma, né? A pessoa caiu, bateu. Então, a principal queixa, sem dúvida, é dor articular, fraqueza muscular, dor muscular. Então, o reumato sempre vai entrar para tentar descobrir o que está causando essa dor, essa limitação, né? E aí, esse problema articular pode ser só um dos sintomas, né, de uma doença sistêmica. Ele tem febre, ele tem emagrecimento, ele tem linfonodomegalia, tem acometimento cardíaco, renal, né? Ou simplesmente é só na articulação. E as causas disso envolvem muitos problemas, né, no sistema imunológico. Então, ter uma origem imunomediada, que está causando essa dor articular, né? Ou mesmo outros, muitos mecanismos, né? Por exemplo, a fibromialgia não é uma doença imunomediada, mas que você tem uma alteração do controle da dor, da interpretação da dor. Então, a reumatologia abrange diagnóstico diferencial com todas as áreas da medicina, né? E o grande desafio, quando a gente está diante de um paciente que a gente fala assim, parece reumato, né? É que o diagnóstico é clínico, né? É o reumatologista que vai olhar, vai analisar as queixas, o exame físico, as alterações laboratoriais e vai falar assim, olha, isso é lúpus eritematoso sistêmico, né? Só que para ele falar que é lúpus, ele tem que ter certeza que não é uma infecção causando isso, que não é um câncer causando isso. Então, por isso que a reumatologia ela é tão desafiadora. E a gente vem, então, para as infecções sexualmente transmissíveis, que é uma infecção, então tem que ter um agente infeccioso causando aquilo, né? Ela é adquirida pelo ato sexual, né? Pode até ser congênita, mas através do ato do parto, enfim. E o grande problema é que a maioria são assintomáticas, né? Quer dizer, elas têm um período muito longo de ficar sem sintomas. Então, às vezes, quando abre um sintoma, é um sintoma de dor articular, né? Que não tem nada a ver com a via de transmissão. Então, as infecções sexualmente transmissíveis são um desafio por causa disso, né? Por serem muitas vezes assintomáticas. E aí, quando descobre, muitas vezes já descobre com complicações que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um diagnóstico precoce. E aí, quando elas se encontram, né, a reumatologia com as ISTs, né, elas se encontram porque muitas delas dão sintomas articulares dos mais diversos possíveis, né, e elas podem acometer os vasos, causando vasculite, né, podem dar febre, emagrecimento, enfim, tanta coisa que na hora que você olha, você pode achar e confundir e diagnosticar errado como uma doença reumatológica, tá? E além disso, né, para a gente que lida com paciente que já tem um diagnóstico, quando você vai iniciar um tratamento imunossupressor para controlar a doença, se você faz um medicamento imunossupressor num paciente, por exemplo, que tem hepatite B, né, e você não sabe, você pode reativar essa doença, fazer às vezes um quadro gravíssimo de hepatite fulminante. Então, assim, você não pode fazer um tratamento imunossupressor sem saber se o paciente pode ter uma doença infecciosa, tá? E aí, quais são as ISTs que eu escolhi, né? Que eu falei assim, o reumato tem que saber, mas vocês têm que saber que pode ter manifestação reumatológica, né? O HIV, né? A hepatite B, a hepatite C. A gente sabe que a hepatite C não tem essa transmissão tão sexual, né? É menos, mas ela entra aqui. A clamídia, o gonococo e a sífilis. Então, são esses as estrelas da noite aqui. Então, eu trouxe alguns casos clínicos, que tem vários que eu atendi no meu consultório, outros eu peguei exemplo na literatura, que o objetivo não é nem desafio diagnóstico, tá? É para vocês entenderem como que aparece no dia a dia, na prática clínica mesmo, tá bom? Então, essa paciente, por exemplo, é uma paciente que eu vi, né, que era uma menina, 19 anos, não tinha nenhuma comorbidade, veio com um quadro agudo, né, de 10 dias, de queixa de febre, uma dor articular inflamatória nas mãos e nos punhos, então um quadro agudo de dor, febre, rash, né,
E ela relatava que tinha uma associação com o início da menstruação, né? Começou depois de uma semana que ela estava menstruada, ela já era sexualmente ativa e não tinha nenhuma outra queixa, né? Nunca tinha tido isso antes. E no exame físico, o que tinha de positivo era, ela estava febril, uma febre baixa de 38, tinha lesões pustulares nos braços e no punho, apesar de ter essa queixa de dor articular, ela tinha muita tenossinovite, né? Uma inflamação dos tendões, né? Então é assim que chega essa paciente, né? Quando você olha, você pensa em muitas causas para isso, tá? Então, todo paciente que chega para vocês com uma queixa de dor articular, né? Então, você está diante de uma síndrome articular, você definiu que o problema está dentro da articulação, né? Não é músculo, não é osso, não é, né, neurológico, é articular. Então, você tem que saber responder algumas coisinhas antes de você pensar no diagnóstico. A primeira coisa, ela é inflamatória ou não inflamatória, né? Então, o que me faz pensar que aquela dor articular é inflamatória? A característica dela é que ela piora com o repouso e melhora com o movimento, né? Então, a dor, ela é mais intensa de manhã quando o paciente acorda. O paciente, ele acorda com uma sensação que a mão está rígida, né? Como se tivesse congelado, duro. E aí, conforme ele vai mexendo, isso vai aliviando. Só que esse alívio demora mais de 30 minutos, né? O clássico é mais de 20 minutos. Então, isso faz a gente pensar que a gente está diante de uma dor de característica inflamatória, que é diferente da não inflamatória, que o paciente queixa com o quê? Com movimento, é mecânico, né? Meu joelho dói quando eu subo escada, né? Minha coluna dói quando eu pego peso. Então, a primeira coisa para um paciente que queixa de dor articular é se é inflamatória ou não inflamatória. O segundo é quanto tempo que começou essa dor, né? Se é agudo, subagudo ou crônico, né? O agudo é quando tem dias, né? Menos de 2 semanas. O crônico é quando é mais de 6 semanas. E o subagudo fica ali no meio desses dois, tá? Isso muda totalmente o raciocínio. Agudo, a gente sempre vai pensar em causas infecciosas, até que se prove o contrário. E quantas articulações que estão acometidas, né? Mono é só uma articulação, óligo é de 2 a 4 e poli é mais do que 4 articulações. E se tem ou não acometimento axial. Axial a gente está falando de coluna, né? Se tem queixa ou não na coluna associada. E por último, sempre pesquisar se existe algo além da articulação. Há muitas vezes o diagnóstico do reumato vem pelo que está fora da articulação, né? Então, aquela paciente, ela não queixou de lesões na pele, mas aí quando você vai olhar, você vê que tem umas lesões na pele diferentes. Então, é muito importante sempre perguntar e no exame físico, olhar a unha, olhar cabelo, olhar pele, perguntar do intestino, ver se tem ferida na boca, se tem queda de cabelo, enfim, um verdadeiro interrogatório complementar ativo mesmo, perguntando, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês estão diante de um paciente com dor articular é definir essas características, né? Para você realmente poder te ajudar no diagnóstico. Então, essas aqui foram as coisas que eu já falei, né? E para você definir o padrão, né? Do que a gente está falando. Outros dados importantes da queixa articular é se é aditivo, quer dizer o quê? Quando que uma dor é aditiva? Doutora, eu tinha dor no punho, depois de 3 dias foi para o meu cotovelo, mas punho e cotovelo continuaram doendo, então eu adicionei, certo? Migratório é quando você tem o punho, sarou, sumiu no punho e foi para o cotovelo, então hoje eu só tenho cotovelo. A característica migratória, são poucas as doenças que têm essa característica migratória de artrite, né? Então, a febre reumática aguda é um clássico, né? As artrites gonocócicas também podem dar esse padrão. Então, é muito interessante quando a gente vê um quadro migratório, né? E o intermitente é que doía uma articulação e parou de doer, né? Simplesmente parou de doer. Vai e volta. Se é persistente ou recorrente, quer dizer, desde o dia que começou até hoje, essa dor existe. Recorrente
ela existiu, sumiu e depois de um tempo voltou, né? Então, a recorrente é muito comum, por exemplo, nas crises de artrite por cristal, como a gota, né? A persistente, eu já vou pensar que aquele insulto está presente ali, ela não foi embora. E quais articulações estão acometidas, para a gente definir se é uma artrite que acomete principalmente as pequenas articulações, então acometimento distal, né, mãos, punhos, né, ou se é proximal, ombros, joelhos, tornozelos, né, isso sempre vai ajudar a gente a pensar nas causas, tá bom? E se é simétrico ou assimétrico, então, por exemplo, simétrica, os dois lados do corpo, né? Assimétrica, pegou mais o lado direito do que o lado esquerdo. Isso ajuda muito a gente, né? Então, naquela paciente, né, era uma paciente jovem que tinha o quê? Uma poliartralgia inflamatória. Ela não tinha artrite no exame físico, mas tinha uma dor inflamatória com característica aguda, tinha 10 dias, num padrão aditivo, simétrico e distal, né? Com rash associado, com aquelas lesões papulares, pustulosas, e febre junto e muita tenossinovite. Quando eu vejo isso, lógico que eu vou pensar em outros diagnósticos diferenciais, dependendo de onde ela mora, né? Como chikungunya, né? Que é uma possibilidade. A gente pode estar diante de uma parvovirose B19, mas sem as lesões pustulosas, só a questão do rash, né? Mas o principal é a gente lembrar do gonococo, tá? Infecção gonocócica. Então, entra como uma possibilidade muito importante de causa de uma poliartralgia, de uma artrite, de uma tenossinovite, né? Tenossinovite é a inflamação dos tendões, tá? Então, em pacientes jovens, a gente sempre vai pensar, tá? Então, a artrite gonocócica ou infecção gonocócica disseminada é quando aquele agente, né, que estava lá na mucosa, ele se disseminou via hematogênica, né? Então, ele deixou de infectar só a mucosa, caiu na corrente sanguínea e está circulando no corpo, né? E o sintoma principal, a tríade clássica, é um quadro de poliartrite ou poliartralgia. Doutora, qual que é a diferença de poliartrite e poliartralgia, né? A queixa de dor na articulação, se eu queixo para você que eu estou com dor na articulação, eu tenho uma artralgia, né? Uma dor articular. Quando o médico examina e sente que existe sinovite, inflamação, aí ele tem artrite. Então, a artrite é um diagnóstico clínico através do exame físico. Na anamnese, o paciente ele tem uma artralgia, certo? Então, a apresentação da tríade é poliartrite, tenossinovite e lesões cutâneas. Então, sempre que tiver esse quadro em pacientes jovens, você vai pensar que pode ser uma infecção gonocócica, tá? Disseminada. Ela é comum de acontecer? Não, né? Até 3% dos pacientes que têm infecção na mucosa, que não foi tratada, que vão desenvolver essa forma disseminada, né? Então, olhando de quem tem infecção da mucosa, só um pouquinho vai desenvolver a forma disseminada. Mas, quando eu estou diante de um paciente que já tem artrite, né? Já tem um quadro de artrite séptica, ela é a causa principal nos pacientes jovens sexualmente ativos, né? Porque a artrite séptica, quer dizer, a artrite causada por uma infecção, ela pode ser por gonococo, então se chama artrite séptica gonocócica, ou chamada artrite séptica não gonocócica. A não gonocócica é muito comum no Staphylo aureus, tá? Então, toda vez que você está diante de um paciente com uma artrite, né, séptica, você vai pensar que pode ser um gonococo que se disseminou. Ela é muito mais comum em mulheres, tem essa relação com menstruação, gravidez, período pós-parto, e é em pacientes jovens, tá? E interessante é sempre pensar que quando começa a ter uma infecção gonocócica recorrente, é que possa ter alguma deficiência do complemento, tá bom? E lembrar que ele é um diplococo gram-negativo, tá? Isso aqui eu já falei. E que ele tem duas fases.
tá? A fase bacteriêmica, que é essa fase da disseminação hematogênica, que aí é essa tríade clássica que eu falei, né? Que tem essas manifestações sistêmicas de febre, calafrios, e que tem a parte cutânea, né? E aí a parte cutânea, ela pode ser várias lesões, mas principalmente pápulas ou vesículas, mas são descritas vários outros tipos de lesões. Então, uma pessoa que chega para você com um quadro de artrite, mas principalmente muita tenossinovite, mais tendinite do que artrite, e que tem lesões na pele, você vai pensar que possa ser o gonococo, tá? Essas fotos é muito clássico em prova, gente, assim, acho que todas as provas que eu já fiz até hoje tem um caso de gonococo e que eles colocam essas lesões, não sei se tem pointer aqui, né? Eles colocam essas lesões pustulares, assim, mas também um pouco hematogênicas, coxinha, sabe? Então, isso é muito clássico do gonococo. Sempre que vocês verem essa foto, pensar que pode ser isso. Então, tem aquela fase de disseminação hematogênica e depois que ela já disseminou e fez esse quadro sistêmico, e essa fase, gente, ela é autolimitada, dura até 3 dias, ela vai e faz uma fase supurativa. Então, é um paciente que se apresenta com uma monoartrite, quer dizer, uma artrite de só uma articulação. Um joelho inchado, ou um tornozelo, ou um punho, mas principalmente joelho. E às vezes ele chega pelo joelho inchado. E aí você vai perguntar, ele teve aquela fase anterior, né, de lesões cutâneas e tudo, tá? Então, né, foi isso que eu falei, o estágio da bacteremia, que aí você consegue diagnosticar com hemocultura, porque está circulando no sangue, mas mesmo assim só 20% vem positivo. E a fase do estágio supurativo, que é o paciente que chega com uma artrite séptica. Porque o supurativo faz uma artrite mesmo, uma inflamação, fica com o joelhão grandão. Chega o paciente no pronto-socorro para diagnóstico de artrite séptica, tá? E ali você consegue diagnosticar na cultura do líquido e não na hemocultura, né? Então, o importante é entender que na fase de bacteremia, você até consegue identificar na hemocultura. No estágio supurativo, você até consegue detectar lá no líquido sinovial, mas ainda assim a positividade dos exames são muito baixas, né? E lembrar uma coisa muito importante da artrite gonocócica é que um dos diagnósticos que a gente mais pensa na prática diária, mas é um dos mais difíceis de realmente fazer, de detectar. Por quê? Primeira coisa, você tem que pensar que pode ser. Segunda coisa, você tem que ter um meio especial de cultura, né? Então, não é no meio de cultura normal. Quando você vai querer saber se é gonococo, você tem que identificar no pedido que você está investigando gonococo e que tem que ser ou o meio de Thaï-Martin ou agar-chocolate. Porque se não for nesses meios, não vai vir positivo, vai vir negativo e você vai achar, não é gonococo porque veio negativo, entendeu? Então, a primeira coisa é suspeitar que possa ser. Segundo, identificar no pedido que você quer aquela investigação. E terceiro, vem muito baixo, né? Então, por exemplo, a chance de vir uma hemocultura positiva é até 10% só, né? Uma cultura positiva do líquido sinovial varia de 25% a 70%, né? Então, muitas vezes, gente, tem duas formas na prática que a gente faz o diagnóstico. Uma é um paciente com um quadro clínico típico, bem sugestivo, e aí você faz a detecção por PCR, né, da identificação do gonococo. No homem, você pode pedir o primeiro jato de urina, identifica pelo PCR, né, e na mulher você pode fazer o suavezinho, a coleta do material lá do endocérvix, né, e aí você identifica a presença na mucosa. Então, você não identificou ele disseminado, você identificou ele na mucosa. Mas considerando o quadro clínico, você pode considerar que esse é o diagnóstico, né? Ou o diagnóstico retrospectivo. Você trata e vê se melhora. Então, o tratamento é com ceftriaxone endovenoso e o paciente ele tem uma melhora drástica. Ele melhora muito bem,
muito rápido, né? 2 dias ele já está muito melhor. E aí você mantém esse tratamento até 2 dias depois, 48 horas depois que já melhorou. E aí você dá alta para ele com um antibiótico bioral por mais uma semana, né? Então, universidade pública, né? É muito difícil a gente ter os exames, conseguir os exames. Então, quando acontecia da gente ter uma suspeita de artrite reumocócica, a gente tratava e via a evolução. Quando o paciente evoluía muito bem e rápido, depois a gente falava, realmente deveria ser uma artrite reumocócica disseminada, tá? E lembrar sempre que tem que tratar junto com a mídia e tratar o parceiro, né? O parceiro, ele pode ser tratado diferente, né? Porque daí você só está tratando a mucosa, você não está tratando a infecção disseminada, né? Então, é só uma dose de ceftriaxona intramuscular e azitromicina 1 grama via oral, tá bom? Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Então, a primeiro bichinho que todo mundo tem que saber é o gonococo, porque é a principal causa de artrite séptica em pacientes jovens, tá bom? Sexualmente ativos. Esse outro paciente foi um paciente que veio no meu consultório também, homem, 43 anos, casado, sem nenhuma doença. E ele veio por um quadro de 5 semanas de dor e edema em mãos e punhos dos 2 lados. E tinha uma característica inflamatória de rigidez matinal, sem nenhuma outra queixa. Ele chegou aí num outro colega que fez exame de sangue e falou que ele tinha reumatismo no sangue, tinha exame do reumatologista alterado. Por isso que ele veio passar comigo, né? Por causa desse quadro de artrite e reumatismo no sangue. Quando eu fui examinar ele tinha artrite, realmente artrite, então lembra, artrite é um diagnóstico no exame físico. Então ele tinha artrite nos punhos e nas metacarpofalangianas, que são essas daqui, certo? E tinha um exame de sangue com fator reumatoide muito altos títulos, né? Que é um exame da reumatologia. Então, lembra daquelas nossas classificação, né? Muito paciente com artrite. Então, paciente que já tem um quadro de uma poliartrite mesmo, tem artrite, eu vi no exame físico, de evolução já subaguda, 5 semanas, acometendo as pequenas articulações, de forma aditiva e simétrica, com fator reumatoide em altos títulos, né? Então, será que eu estou diante de um paciente que está abrindo um quadro de artrite reumatoide? Né? Artrite reumatoide é uma artrite, né, imunomediada, que acomete as articulações, principalmente das mãos, dos punhos, dos pés, e que tem pode ter fator reumatoide positivo, né? Será que eu estou diante de uma artrite reumatoide que está começando, né? A gente pede as sorologias virais, porque pode ser um quadro infeccioso associado, um anti-CCP para ver se realmente esse fator reumatoide, o anti-CCP, é mais específico para artrite reumatoide, e pedir um raio-x para ver se já tinha alguma erosão, alguma lesão crônica, né? E esse paciente, ele veio com um HBsAg positivo, depois foi avaliado, tinha alta carga de replicação viral, enfim, estava com uma hepatite B, tinha um anti-CCP não reagente, o raio-x era normal. Cheguei a fazer um pouquinho de corticóide para ajudar na dor articular, né, no começo, uma dose baixa, mas aquela artrite dele com fator reumatoide positivo, que acometia as 2 mãos, na verdade, era uma manifestação da hepatite B. Ele teve indicação de tratamento antiviral com tenofovir, eu acompanho ele a cada 6 meses e desde então ele nunca mais teve nenhum episódio de artrite, né? Mostrando que tinha tudo para ser uma artrite reumatoide, né? Mas não era artrite reumatoide, era hepatite B. Então, o vírus da hepatite B, ele vai causar sintomas articulares em até 1/4 dos pacientes, né? É mais comum dor articular, queixa de dor articular, mas também pode causar artrite. E quando causa artrite, ela é aguda, simétrica, pode ser tanto migratória ou aditiva, pode acometer tanto pequenas quanto grandes articulações, então pode se manifestar de todos os jeitos, né? E normalmente naquela fase inicial da doença, pode ter sintomas cutâneos associados também, tá? E pode ser um quadro bem semelhante a uma artrite reumatoide, é mais raro,
evoluir com um quadro crônico com fator reumatoide positivo, né? Então, o vírus da hepatite B sempre entra também nos diagnósticos diferenciais das dores articulares e das artrites. Mas o que eu queria que vocês gravassem dentro da reumatologia é uma coisa muito rara, né? Mas que está muito associada. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de uma vasculite de médios vasos chamada poliarterite nodosa, carinhosamente chamada de PAN com N, vocês têm que obrigatoriamente investigar se esse paciente não tem hepatite B. Por quê? Até metade dos pacientes com essa PAN tem, na verdade, uma hepatite B que está causando essa vasculite, né? Então, a vasculite é o quê? É uma doença que causa uma inflamação dos vasos por um processo imunológico, que vai lá e inflama os vasos. Dependendo de qual vaso ela cometer, as características dela, ela vai ser uma determinada tipo de vasculite. Então, a poliarterite nodosa é um tipo de vasculite que acomete principalmente os médios vasos, causando um tipo de inflamação que a gente chama necrotizante. E o sintoma vai depender de qual vaso ela cometer. Dependendo do vaso, vai ser um sintoma. Mas é sempre bom lembrar que não acomete pulmão, não acomete orelha, nem nariz, nem garganta. Então, se tem uma vasculite que está acometendo o pulmão, não é PAN, tá? Então, só para mostrar para vocês essa figura que é complexa, mas só para mostrar que existem as artérias, né, e as veias. Dependendo do tamanho da artéria e se acomete ou não as veias, é o tipo de vasculite. Então, existe as de grandes vasos, as de médio vasos, as de pequenos vasos, tá bom? E as que são mistas, que podem todos, tá? Então, essa PAN, quando que vocês vão pensar nelas? Então, é um paciente que está doente. Ele está doente. Você olha para ele, ele tem cara que está doente, ele não está bem, tá? Por quê? A grande parte deles tem muitas manifestações sistêmicas, febre, calafrio, perda de peso, ele está emagrecido, ele está inflamado. E aí, dependendo de qual vaso está acometido, tem um sintoma. Então, por exemplo, é o nervo periférico da mononeurite múltipla, que é a inflamação dos vasos que inervam um nervo. Então, por exemplo, um pé caído, cai um pé, entendeu? No rim, costuma dar um quadro de hipertensão e perda de função renal. Na pele, dá uma púrpura, né? Nas articulações, pode dar dor articular, artrite. Na barriga, se acometer a artéria que vasculariza, né, as alças intestinais, ele vai dar uma dor como se fosse uma dor isquêmica, né? Falta sangue lá, a dor abdominal, e quando você vai examinar, não vê nada. E lembrar muito da orquite em relação à PAN, tá? Então, é um sintoma que é comum na PAN associada à hepatite B, né? Então, lembrar, então, que é muito importante a associação da hepatite B com esse tipo de vasculite de médio vaso. Como que a gente sabe que tem essa doença? Então, tem um paciente que eu suspeito, e aí eu faço uma biópsia do local, porque ele tem uma lesão na pele, eu faço essa biópsia. Ou se ele tem, por exemplo, uma manifestação renal, não adianta eu fazer uma biópsia, eu tenho que olhar esse vaso, eu faço uma arteriografia, tá bom? Então, só para vocês verem, né, uma foto mostrando essa necrose fibrinoide do vaso, né, um infiltrado inflamatório, que a gente vê na biópsia. E o mais bonito, na verdade, é a arteriografia, que mostra esses microaneurismas, né, que vão formando. É como se fizesse umas oclusões, né, um estreitamento, dilatação, estreitamento, dilatação. Né? Aqui é um rim e aqui é a parte das artérias viscerais, né, de outro paciente. Então, é bem bonitinho de ver, né? Mas o paciente não é muito legal ter, tá bom? E o tratamento, como é uma doença associada à hepatite B, tem que tratar a hepatite B, né? E dependendo da lesão, da gravidade, quão
arriscado é para esse paciente essa manifestação, a imunossupressão, tá? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Eu sei que às vezes a gente fala de vasculite e é uma coisa de outro mundo, né? Mas é importante vocês lembrarem que o vírus da hepatite B pode se manifestar como um quadro de vasculite, principalmente vasculite de médios vasos, né? Dando essas múltiplas manifestações aí possíveis, certo? O próximo caso também é um caso do meu consultório, é uma mulher de 70 anos, viúva, que tem um diagnóstico já estabelecido de artrite reumatoide há muitos anos, desde os 45 anos de idade. Ela fez tratamento por muito tempo com metotrexato. Como ela ficou bem, ela acabou abandonando o segmento com reumato, já fazia mais de 4 anos que não ia, e aí fazia 3 meses que ela piorou de novo, né, com dor, inchaço nas mãos, nos punhos, e veio porque tinha perdido o segmento, né. No exame físico, era bem mesmo uma mão de artrite reumatoide, tinha atividade de doença, e eu pensei, bom, a doença voltou, né, um paciente idosa, a doença voltou, o que será que aconteceu, né? Eu precisei solicitar todas as sorologias virais de novo para a gente poder reiniciar o tratamento. Ela não tinha nenhum exame, eu não sabia nem como estava o fígado, o rim, o hemograma para saber se eu podia voltar em imunossupressão. Enfim, fui, na verdade, começar do zero essa paciente porque ela não era minha. E voltar nos exames para a gente decidir o que ia fazer. Mas, para minha surpresa, ela veio com um HIV positivo, né? Então, era uma senhora de 70 anos, que já era viúva há muitos anos, cerca de 20 anos, e em nenhum momento eu pensei, né, na primeira abordagem, em conversar sobre a parte sexual dela. Quando veio o HIV positivo, que eu fui realmente conversar com ela. E ela falou que tinha tido um namorado por um tempo, uns 10 anos antes, namorou uns 5 anos e depois tinha acabado o relacionamento, né? Então, mostrando aí que mesmo com uma paciente que já tinha um diagnóstico de artrite reumatoide, estava bem, a doença voltou a ativar, né? A gente tem que pensar que possa ter uma causa viral aí ativando a doença. E não é porque a pessoa tem 70 anos que eu não vou investigar, né, o HIV, certo? Então, o HIV das doenças é assim, o que mais pode causar tudo que vocês imaginarem. Então, na reumatologia, a gente fala que das doenças que podem causar tudo, né? A gente tem o lúpus eritematoso sistêmico. Então, às vezes alguém me pergunta, fala, o lúpus pode causar isso? Eu nunca respondo não. Se eu nunca ouvi falar, nunca vi, eu vou estudar, porque assim, eu já vi o lúpus causar tudo, né? A tuberculose, gente, tuberculose também é uma doença que, olha, onde você menos imagina, você encontra ela, né? Então, já teve muitos casos, assim, da gente achar que era doença, que era miopatia inflamatória e era tuberculose. O HIV também entra muito aí. Então, o HIV é uma doença que simula muitas outras. E qual que é o problema do HIV? Os autoanticorpos da reumatologia, a maioria deles, muitos vêm positivos, né? Então, é muito comum o paciente com exames reumatológicos alterados vir procurar consulta, né? Para ver por que tem aquele exame alterado. E o HIV faz muitos positivos, falsos positivos, tá? Então, eles podem ter fator reumatóide positivo, FAM positivo, anticardiolipina é um exame que avalia uma síndrome do anticorpo antifosfolípido, que é o SAF, que também é positivo. Então, você imagina, vem um paciente com queixa de dor articular e FAM positivo. Eu já vou achando que é lúpus, né? Não, peraí, tem tanta coisa que pode fazer um falso FAM positivo, um FAM positivo por outra causa. Então, a gente acaba sempre pedindo HIV, né? E para os pacientes, às vezes, eles não entendem muito, né? Por que a doutora está pedindo um HIV, sendo que eu estou com queixa de dor articular? Mas é porque ele faz muita coisa. Essa tabela eu peguei do livro de reumatologia da Sociedade Brasileira, só para mostrar para vocês todas as síndromes reumáticas associadas ao HIV. Então, teria que ser uma aula só para HIV, né? Então, tem pacientes com HIV, tem queixa de dor articular, tá? Artralgia,
tem queixa de dor muscular, mialgia, pode ser tanto pela doença quanto pelo tratamento. A fibromialgia é comum nos pacientes com HIV, até 30% dos pacientes. Existe uma artrite inflamatória associada ao HIV até em 15% dos pacientes. E uma coisa que sempre a gente lembra quando você tem um paciente com uma artrite psoriásica, mas uma artrite psoriásica muito grave, né? Então, uma artrite psoriásica que evolui assim muito rápido, muito agressiva. A gente pensa em HIV, né? Uma artrite reativa. Então, assim, desde espondilite anquilosante, né? 2% dos casos. Então, muitas manifestações, né? A síndrome de Sjögren, que é o olho seco, boca seca. Então, muitas manifestações ou doenças reumatológicas estão associadas ao HIV. Então, é por isso que muitas vezes o reumatologista pede, né, o HIV, tá? Eu não vou entrar em detalhes nesse sentido. No outro caso, foi uma paciente encaminhada do oftalmologista para avaliação de síndrome de Sjögren. Então, a síndrome de Sjögren, gente, ela é uma doença que é autoimune. Então, o sistema imunológico começa a produzir anticorpos, autoanticorpos, que vão lá e se dirigem especialmente nas glândulas exócrinas do corpo, né? As glândulas salivares, as glândulas que secretam muco. Então, é muito comum atingir a glândula lacrimal, dando olho seco, né? Falta de lágrima. A glândula salivares, dando boca seca. As glândulas parótidas, dando aqueles sintomas de aumento glandular, parece que a pessoa está com uma parotidite, uma cachumba, né? Pode acometer as glândulas vaginais, dando secura vaginal, a lubrificação da pele seca, a parte da traqueia, então fica com uma tosse seca. Então, assim, é como se a pessoa fosse perdendo a lubrificação, né? Então, ela fica seca, né? Então, o paciente ele tem queixa secas e isso é uma doença autoimune. E junto outras manifestações, né? Pode ter dor articular, cometimento pulmonar, renal, enfim, mas pode atingir o corpo inteiro. E essa paciente, então, foi encaminhada pelo oftalmo porque ela tinha olho seco, né? Ela foi lá no oftalmo porque sentia sempre areia nos olhos. E o oftalmo avaliou e viu que ela já tinha sinais de uma ceratoconjuntivite seca, um chino reduzido, que é um critério diagnóstico para essa doença. E investigando ela, ela tinha outras queixas, incluindo um FAM positivo. Então, assim, ela tinha tudo para eu olhar para ela e falar que ela tem síndrome de Sjögren. Mas todo paciente que eu suspeito de síndrome de Sjögren, um critério de exclusão, né, dessa síndrome, quer dizer, se tiver qualquer uma dessas coisas, eu não posso falar que é síndrome de Sjögren primária, é hepatite C. Então, a infecção por hepatite C ativa causa, né, um acometimento glandular com sintomas secos. Então, é por isso que o reumato pede a hepatite C, né? E aí tem uma foto muito legal, essa aqui do UpToDate, que mostra as manifestações extrahepáticas, né, fora do fígado, da infecção crônica por hepatite C. Gente, tudo isso aqui chega no reumato. Púrpura é suspeita de vasculite, chega no reumato. Fenômeno de Renault está associado a várias doenças reumatológicas, como lúpus, esclerose sistêmica, Sjögren, e pode ser causado pela hepatite C. As vasculites cutâneas, né, a psoríase, a artralgia, a artrite, dor muscular, acometimento neurológico, né, sintomas secos, uveíte. Então, isso aqui é queixas do dia a dia do reumato quando ele está investigando uma doença autoimune. E todas elas têm relação com a hepatite C. Então, como que você não vai pedir, né, uma sorologia para hepatite C no paciente que chega para você com qualquer um desses sintomas? Então, faz parte da avaliação reumatológica, tá? E por último, não é último não, acho que é penúltimo, é uma frase do William Osler, né, que ele fala que aquele que conhece a sífilis conhece a medicina, né? Então, um outro grande mimetizador é a sífilis. A gente sempre pede também o TBRL.
Esses aqui eu peguei na internet, relatos de caso, que eu não tinha nenhum caso meu para relatar. Então, aqui, ó, por exemplo, era uma paciente, né, de 36 anos, sexo feminino, que desenvolveu um quadro muito semelhante a lúpus, né, com poliartrite, aumento de provas inflamatórias, tinha um FAM positivo, né, tinha um rash cutâneo, e no final das contas, ela tinha, na verdade, sífilis, tá? Não era lúpus, certo? Essa outra são 4 casos descritos de condições que a sífilis estava mimetizando doenças reumatológicas. Então, por exemplo, o primeiro era um homem de 69 anos que já tinha história de uma vasculite chamada colites células gigantes. Então, ele já tinha uma doença reumatológica. E aí ele evoluiu com um quadro de perda visual, né? Qual que é uma das principais manifestações dessa vasculite? Perda visual. Então, se eu tenho um paciente que já tem uma vasculite, que vem com queixa de perda visual, eu vou achar o quê? Que ele está com a doença ativa, né? E, na verdade, nesse caso, não era a doença que estava ativa, ele estava com um quadro de lesão ocular pela sífilis, tá? E esse outro exemplo aqui era uma mulher idosa, 86 anos, que já tinha um quadro de sarcoidose, carcinoma, e evoluiu com uma perda motora do nervo facial. E paciente com sarcoidose, com uma neurite, né, um quadro neurológico, já tem sarcoidose, evoluiu com um quadro neurológico, eu vou achar que é a doença ativa, mas não era. Era uma infecção por sífilis. Então, mostrando que mesmo aqueles pacientes que já têm um diagnóstico de uma doença reumatológica, se a doença ativa, não necessariamente é pela doença, ele pode ter adquirido uma infecção ali no meio do caminho, a gente precisa investigar. E esse outro caso, né, é um caso interessante porque foi um paciente de sexo masculino, 31 anos, que tinha um quadro muito sugestivo de artrite reumatoide, com artrite, com aquele anti-CCP positivo, que é um marcador muito específico de artrite reumatoide, mas na verdade ele tinha sífilis, tá? E ela também entra no diagnóstico diferencial de todas as vasculites, porque ela também pode acometer principalmente os grandes vasos, tá? Então, quando a gente vai olhar as manifestações da sífilis, né, ela pode dar tudo, gente. Dor articular, inflamação articular, tenossinovite, espondilite, né? Então, a gente sempre vai pensar na sífilis. Isso aqui são os estágios, né? Não vou me aprofundar nisso, mas o primário, que é a fase do cancro, né? Que são aquelas lesões genitais, indolores, certo? No secundário, estágio secundário, depois de 60 dias mais ou menos, né? Você vai ter os quadros articulares, então é muito comum a poliartralgia, a artrite, as manifestações sistêmicas, né? E no terceiro estágio vem aquela fase da doença mais sintomática, sem muitos sintomas. E aí, quando vem o quarto estágio, já vem com as lesões neurológicas, né? As lesões mais avançadas. Então, nessa fase do quarto estágio é que a gente tem um quadro de sinovite crônica, espondilite, artropatia de Charcot, né? Então, são pacientes que têm muita dor, né, desproporcional ao grau que a gente vê no exame físico, certo? Então, acho que da sífilis era isso que eu queria falar. E, por último, a artrite reativa, tá? Que aqui vai entrar a clamídia, né, que a gente faltou falar dela. A clamídia e o gonococo na parte urogenital. Então, assim, lá naquele primeiro caso que a gente falou, eu tinha uma artrite séptica. Então, eu tinha o agente causando a artrite, a infecção. Ele está circulando no corpo, certo? Eu tenho uma infecção ali presente. A artrite reativa é diferente.
artrite reativa, eu tive uma infecção, mais comum, urogenital ou gastrointestinal, e aí depois de 4 semanas, aproximadamente, eu abri um quadro reativo, né? Um quadro imunológico, quer dizer, eu já não tenho mais necessariamente aquela infecção. É o meu sistema imune que está desenvolvendo esse quadro articular, né? Ele foi ativado lá pela infecção, por predisposição genética e outros fatores. Esse sistema imune manteve-se ativo, né? Passou a confundir as bolas, né? E está causando doença, sendo que não precisava causar doença. Então, é uma artrite estéril, né? Então, vamos supor que eu tenho um joelho com artrite. Lá na artrite gonocócica, eu sou capaz de identificar o agente infeccioso lá dentro do joelho. Aqui na artrite reativa, não tem bichinho aqui dentro, tá? Então, ela é estéril, certo? Um quadro mais comum dela é acometer os membros inferiores. Então, é uma artrite no joelho, no tornozelo, tá? Principalmente essas daí, mais comum. Tem associação com a VLA-B27, que é uma alteração genética que predispõe esse tipo de artrite. E o mais comum, né, é a primeira vez, os primeiros estudos que tem dessa artrite reativa é com a síndrome de Reiter, né, que é conjuntivite, artrite e uretrite, causada pela clamídia, tá? Mas hoje a gente usa mais o termo de artrite reativa mesmo. Lembrar sempre desses achados, que é muito importante, né? Então, a balanite cercinada são essas lesões herpetiformes, assim, na glande, tá? Então, sempre que vê isso, vai pensar em artrite reativa, na síndrome de Reiter, na infecção por clamídia, tá bom? E o ceratoderma plenorrágico, que essas placas descamativas elevadas que aparecem na planta dos pés, certo? Que essa artrite reativa, ela entra num grupo muito grande da reumatologia que chama espondiloartrites, né? Então, sempre que tiver diante de um paciente que tem um quadro de artrite, que acomete principalmente joelho, tornozelos, que vem evoluindo um quadro que está se cronificando, pensar na artrite reativa, tá? A maioria se resolve, gente, espontaneamente, você não precisa fazer nada, né? Você dá tratamento sintomático só para o paciente não ter muita dor, mas em torno de 10 a 20% esse processo permanece, fica crônico e você precisa tratar, tá bom? Então, eu acho que é isso, né? A ideia, no final dessa aula, é que vocês entendessem por que sempre diante de um paciente com queixas articulares ou que eu suspeite de uma síndrome reumatológica, eu vou investigar hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis, e em quadros mais típicos, né, investigar o gonococo, clamídia, e é isso. Aqui tá meu e-mail, se ficar faltando alguma dúvida depois, no Instagram, e hoje é dia do amigo, né, essa é a minha turma que se formou comigo na reumatologia, e é muito bom essa fase, gente, aproveitem. Acho que é isso. Doutor, é o seguinte, eu tive que me conter para não aparecer aqui na tela assim, ó, de boca aberta. Oi? Eu tive que me conter para não aparecer de boca aberta aqui na tela, porque assim, a gente ficou extremamente chocado com tudo que você falou. Muito chocado. Né? Eu tentei, enfim, passar de um jeito mais fácil, mas é muita coisa. Nossa, assim, a gente até estava conversando aqui no grupo da diretoria da LIST que realmente a gente fica pensando que as infecções sexualmente transmissíveis elas são restritas à região genital, né? Que é só o ginecologista que vai se deparar, mas assim, a gente achou muito complexo. Realmente, nossa, sério, eu fiquei muito chocada, principalmente com o caso 1. Detectar naquela fase assintomática, né? Porque a maioria das manifestações não é a
primeira coisa que aparece, né? O paciente negro vai fazer infecção gonocócica disseminada, não é comum. Então, talvez se você detectar lá no começo, enquanto está na mucosa, né? Mesma coisa a sífilis, né? Para desenvolver esses quadros mais dramáticos, leva tempo. Então, a importância das ISTs é você diagnosticar mesmo o paciente assintomático, precoce, fazer uma busca ativa mesmo, para que não desenvolva tudo isso, né? Nossa, com certeza. E assim, lembrando que a clamídia, a gonorreia, principalmente em mulheres, é algo assim que passa despercebido. Muitas delas são assintomáticas, né? Então aí elas vão e... Gente, eu tô muito chocada. Mas a maioria, por exemplo, se você for investigar essas doenças, né, você está suspeitando, o paciente ele não vai ter queixa, você tem que pesquisar ativamente mesmo, porque não tem queixa. A maioria nunca pega o paciente com queixa. Depois, então, doutora, que o exame, aí eles lembram, você entendeu? Não sei se é uma vergonha também, enfim, mas depois que vem o resultado, aí você fala, olha, era isso, tal, tal. Daí ele fala, ah, é verdade, pode ter sido isso, aquilo. Nossa, inclusive, eu vou até adiantar aqui uma das perguntas que ela é minha. Assim, a gente sabe que existe teste rápido, né? No caso da hepatite, do HIV e da sífilis, que são grandes imitadores, né? Só que no caso do gonococo e da clamídia, principalmente, os exames, eles são assim, não são tão rápidos, né? Tem que ser uma coisa que você tem que solicitar, muitas vezes não tem teste rápido. Então, assim, quando aparece um paciente com queixas reumatológicas, quando que eu faço esses exames para detecção de clamídia e gonococo? Num quadro típico, né? Então todo paciente jovem, pensando no gonococo, né? Todo paciente jovem que vem com um quadro para você, com uma poliartralgia, quer dizer, ele tem dores articulares, com muita tenossinovite, né? Então você vê que ele tem tendinite, principalmente dorso de mão, né? Dorso do pé, tem manifestação cutânea, né? E você suspeitou. Ou ele tem um quadro de artrite séptica, que é aquele paciente que chega com uma artrite, normalmente joelho, tornozelo, febril, né? PCR elevado. Então, você está vendo que o paciente tem uma infecção sistêmica. Uma queixa aguda, uma síndrome febril, né? Ele tem um quadro articular, mas ele está infectado sistemicamente. Por isso que é uma disseminação hematogênica, né? Você vai pensar, só que eu estou falando para vocês a realidade. Na realidade, lá no hospital, na Unifesp que a gente fazia, não tem, gente, os testes, né? Muitas vezes não tinha todos os exames que a gente queria. A hemocultura, a chance de vir positiva é baixa, demorava vários dias. Você não tem tempo de ficar esperando o paciente ali com dor, suspeitando de infecção. Aí, o que você faz? Você trata. Porque tratamento empírico. Né? Você faz um tratamento, só que a característica do gonococo é melhorar muito rapidamente. Então, o paciente ele fica outro. Então, você faz aí umas 2 doses de antibiótico e o paciente ele já melhora e ele melhora muito bem. E aí você olha retrospectivamente, fala assim, realmente, porque eu só fiz o antibiótico, o paciente melhorou, né? Então, você faz esse diagnóstico retrospectivo muitas vezes. Mas não façam sorologia, tá? Não adianta fazer sorologia, pesquisar IgM, IgG, não, mesmo que venha negativo, você não vai dizer que não é, porque não é a sorologia, tem que fazer mesmo. O ideal é o PCR, né? Se detectar a presença do vírus no material lá da mucosa e a hemocultura, a cultura do líquido sinovial, quando possível, né? Eu achei, assim, extremamente complexo, porque quando você para pensar, muitos pacientes, assim, que têm doenças autoimunes, elas têm dores articulares com lesões de pele e alguns episódios de febre, né? Então, assim, nossa, eu achei muito complexo, assim, para você suspeitar. Nossa, tem que ser o Dr. House. Tem que pensar, né? Então, às vezes, a dificuldade do reumato é essa, né? Então, chega um paciente para você, muitas vezes ele paga uma consulta particular, por exemplo, né? E chega aqui, às vezes juntou o dinheiro para pagar a consulta e tem um quadro desse, né? E aí você olha e fala, mas pode ser tudo, pode ser câncer, pode ser infecção, pode ser reumatológico,
né? Dá um desespero, porque você sabe que você vai precisar muitas vezes de alguns exames para poder descartar uma infecção e aí realmente confirmar. Ou mesmo um paciente que já tem uma doença diagnosticada, ele pode ter uma infecção, por que não? Né? Então, nem foi aquele caso, né, da paciente que tinha artrite reumatoide, estava bem e de repente voltou a doença ativar. Mas na verdade era o quê? Né? Ela adquiriu um HIV que acabou sendo um trigger aí para a doença. Um gatilho. Nossa. Vamos ver agora as perguntas, vai aparecer aqui na tela. Como diferenciar uma úlcera genital infecciosa de uma gerada por doenças imunomediadas? O diagnóstico da úlcera genital ele é bem complexo, na verdade, né? Você tem que classificar o tipo de úlcera, se é dolorosa, se é indolor, se é única, se é múltipla, se é, eu falei dolorosa, indolor, se tem fundo raso, fundo, se tem fibrina dentro, né? Então, entra toda aquela questão do diagnóstico diferencial das úlceras genitais. Por exemplo, o cancro, ele é bem típico, né, da sífilis. Sim. Úlcera única, indolor. Isso daí você não vai achar muito que é uma doença imunomediada. É mais difícil, né? Então, você vai tentar, o certo é detectar a presença do agente, né? Então, se você acha que é herpes, tentar detectar a presença do herpes, fazer uma biópsia, coletar material, esse é o correto, né? Se não, você vai fazer o diagnóstico empírico também, você vai tratar e ver se melhora, né? Se não melhorar, por exemplo, se for imunomediado, só vai melhorar quando você tratar a doença dela, né? Então, um dos casos mais típicos é o AVC, né? Então, tem úlceras genitais recorrentes, dolorosas, que não melhoram, né? E elas vivem voltando. Ela só vai melhorar o dia que você der colchicina para o paciente. Aí ele vai falar assim, nossa, né? Melhorou, né? Ou uma coisa nesse sentido. Mas o certo é você sempre tentar identificar o agente. Entendi. É porque assim, o Crohn também pode gerar úlcera genital, né? Então o ideal é fazer uma biópsia, né? Biópsia ou material, né? Coletar material, identificar por PCR, aí vai depender do que você estiver suspeitando. Ou tratar, né? Tipo, trata a infecção e vê se melhora. Vamos ver a próxima pergunta. Ah, uma coisa importante, Júlia, lembrar que na rotina do reumatologista. Ju, só uma coisa. Uma coisa muito importante é que na reumatologia nunca vem sozinho, você entendeu? Então, às vezes o paciente ele tem uma úlcera genital, alguma coisa genital, mas ele tem outras coisas, né? É muito difícil vir isolado, só úlcera genital. Então, você consegue, às vezes, identificar pelo resto, tá? Na rotina do reumatologista, é comum pacientes autoimunes ou reumatológicos com infecções sexualmente transmissíveis? Olha, eu acho que o reumato ele procura muito, né? E quem procura acha. Então, faz parte da rotina do reumatologista pedir os exames, né? Você vai começar, às vezes, um tratamento imunossupressor, você vai pedir hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis. Então, eu acho que não é mais comum, né? Ele é mais identificado, ele é mais triado, né? Acho que é igual na população geral, não tem diferença. Por quê? Exceto, que nem eu falei, a infecção gonocócica, por exemplo, quando começa a ficar muito infecção gonocócica, aí você vai pensar se ele tem uma deficiência de complemento, se ele tem uma anemia falciforme, um lúpus, alguma doença que afeta o sistema imune dele, que ele não está combatendo direito aquela infecção. Mas eu acho que é igual. Eu nunca vi nenhum estudo, eu posso até ver depois se existe uma prevalência maior. Mas eu acho que um 10 é isso, né? Toda vez que a gente procura mais, parece que tem mais, mas não necessariamente é isso, né? Entendi. Ou seja, o reumatologista tem que estar de olho nas infecções sexualmente transmissíveis também, né? Sim. As manifestações reumatológicas do HIV, então, podem acontecer fora da fase aguda, no início da infecção e fora da AIDS? Pode, todas as fases, né? E a gente fala até, depende do qual manifestação a gente está falando. Mas, assim, por exemplo, quando você começa o tratamento
do paciente que tem uma AIDS realmente estabelecida, ele tem um CD4 muito baixo, uma carga viral muito alta, e aí você começa, né, a tratar o paciente, dependendo da forma como você faz esse tratamento, ele faz aquela síndrome de reativação inflamatória imune, né? E aí ele faz muitas vezes um quadro que lembra um lúpus, né? Então aquele sistema imune que voltou, que não que estava, né, inibido, quietinho, sem células, e aí ele volta a funcionar, ele volta de uma forma tão agressiva que ele passa a causar doença. O próprio sistema imunológico dele passa a causar doença. Então abre quadros muito parecidos com lúpus, com vasculite. Então o próprio tratamento às vezes do HIV pode fazer isso. Então, o HIV ele pode ter manifestações do começo até o final, tem manifestações relacionadas ao tratamento, aos medicamentos, à fase da doença, então, em todas as fases do HIV. Nossa. O HIV é muito complexo, né? Não tem jeito. Tem mais pergunta aí? Qual o material que é usado para cultura de artrite gonocócica? É aquele que eu falei, né? O Thayer Martin ou agar chocolate, tá? Você tem que pedir um meio de cultura especial. E aí o material... Isso. O material que você vai coletar depende de qual fase você está, né? Então, vamos supor, se está naquela fase suporativa que a gente falou, quer dizer o quê? Ele tem uma artrite bem localizada ali no joelho. Então, você está diante de um paciente que tem uma monoartrite aguda que você está suspeitando que é infecção. Então, você vai coletar o líquido sinovial e vai mandar para a cultura. Tanto para gonococo como para bactérias normais. Pode ser um Staphylococcus aureus, enfim, pode ser outra bactéria ali, né? Então, você pega o líquido sinovial daquela fase supurativa. Se ele estiver naquela fase inicial, que é a fase hematogênica, quer dizer, está circulando na corrente sanguínea, aí vale a pena você coletar a hemocultura, né? Porque está circulando na hemocultura. Então, depende mais ou menos da fase que você está. Mas, na dúvida, manda os dois, né? Se você antecipa qual fase que ele está, faz a hemocultura e a cultura do líquido sinovial. Mas se você não especificar que você está pesquisando gonococo, vai vir negativo, porque daí não vão fazer no laboratório no meio especial e aí vai vir negativo mesmo. Aí, no caso, para coleta desse líquido sinovial é feito no consultório mesmo? Olha, normalmente, quando você está diante de um paciente com uma monoartrite aguda, que você suspeita de artrite séptica, é uma das poucas urgências reumatológicas e ortopédicas, né? Então, você não vai conduzir esse paciente em consultório. A gente faz a artrocentese diagnóstica, mas o paciente ele tem que estar internado, porque você tem que identificar, você tem que começar a antibiótico-terapia, você coleta o material e já começa a antibiótico-terapia empírico mesmo, tanto pensando em Staphylococcus aureus, aí que você vai ver, né, na clínica dele, mas não é um paciente que você conduza ambulatorialmente. Se você está suspeitando que ele tem uma artrite séptica, você tem que internar ele, porque se tiver mesmo, vier com muitas células no líquido, um líquido purulento, um líquido séptico, você vai ter que fazer lavagem articular. Então, é uma internação, né? É uma urgência ortopédica aí. No caso, ele está, então, correndo o risco de morte? Ele está correndo o risco de perder articulação, né, no sentido de faz uma destruição muito agressiva na articulação, né, de você ficar com muita sequela, e sim, é uma sepse, né, se você não inicia antibiótico terapia, o paciente evolui com sepse, principalmente se for um Staphylococcus aureus. Como eu não tenho como saber, chega um paciente com uma monoartrite, né, e eu não tenho como saber a causa daquilo, ele tá febril, né, tá com febre, tá com artrite, tá provavelmente taquicárdico, ele tá séptico, então eu tenho que mandar ele para o hospital. É diferente de um quadro crônico, né, se o paciente tem um quadro crônico, eu tenho tempo para investigar ele. Tá? Vamos ver a próxima pergunta. Quais ISTs positivam um fã? Olha, hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV, todas positivas. Meu Deus, que confusão, hein? Todas. Por isso que eu falo, né? E dão dor articular. Então, antes de você falar que é um lúpus, porque tem fã e dor articular, você vai investigar, né? Então, todas positivam fã. E uma coisa muito legal é que, de lembrar,
é que a síndrome do anticorpo antifosfolípide, né, que é uma doença autoimune que produz um anticorpo chamados antifosfolípides, que é o anticorpo antilúpico, anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína, eles dão falso VDRL. Então, como é uma doença que dá abortos de repetição, muita morbidade gestacional, pré-eclâmpsia, parto pré-termo, etc., e faz parte da triagem do ginecologista fazer o VDRL, né, na mulher gestante. Ninguém acha que é sífilis. Acontece muitas vezes da paciente achar que é sífilis, tratar como sífilis, tratar parceiro, enfim. Aí acontece alguma morbidade gestacional, uma pré-eclâmpsia, aí vai ver, no final das contas, nunca foi sífilis, era SAF, né? Então, acontece ao contrário também, né? De uma doença reumatológica, fazer um falso positivo aí do VDRL. Mas aí o FTA-ABS não, né? O FTA-ABS, ele é negativo. Uhum. Eu acho que agora é a última pergunta. Não, acho que não tem, acho que acabou agora. Tá ótimo. Não é... Peraí. Ah, não, é isso mesmo, acabou agora, tá tudo certinho. Doutor, olha só, muito obrigada por vir aqui hoje. A sua palestra foi assim, tapa na cara e vai estudar, porque, caramba, assim, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu ficou muito chocado com esses diagnósticos diferenciais. Nunca que você imagina que um paciente que tem poliartrite vai ter um quadro de uma infecção sexualmente transmissível. Então, assim, foi incrível. E, pessoal, olha só, reassiste essa aula, porque difícil você ter acesso a tanta informação assim interessante e assim, muito complexo. Nossa, sério, fiquei apaixonada. Muito obrigada. Obrigada a vocês, a oportunidade de falar de um tema muito legal, né? Que eu acho que é importante entender por que o reumato pensa tanto nessas coisas, né? E às vezes a gente parece até que fica meio bitolado, né? Que não quer assumir o paciente, né? Tipo, o reumato não quer. Não, pelo contrário. A gente sabe que se você confunde um diagnóstico desse, né? É uma sífilis e você fala que é um lúpus, né? Vão surgir consequências ruins disso. Então, obrigada pela oportunidade. Principalmente, é muita coisa, não precisa aprender tudo, muita coisa do reumato, mas é principalmente para vocês lembrarem, né, de que as infecções, elas estão relacionadas com o sistema imune, então as coisas se relacionam mesmo, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Espero que tenham aproveitado.